quando poucas mulheres ousavam assumir a pilotagem de uma aeronave. Um punhado de jovens mal saídas da adolescência deixou as carteiras de escola e foi para o cockpit de aviões de combate para enfrentar a mais poderosa força aérea que o mundo já tinha visto. Quem eram elas? Como tiveram essa coragem? Se você quiser saber, vem comigo. Oi, pessoal, eu sou o Cláudio Luquezzi e você está aqui comigo e com o Kowalski no Documento Revista Asas, as histórias da história, com o apoio de nossos parceiros, a Embraer e o Hangar 33, o jeito de vestir aviação. Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo. É tudo o que você precisa fazer para nos dar o seu apoio. O assunto de hoje é um dos meus temas preferidos na história da aviação. Eu estou falando das jovens soviéticas que se tornaram pilotos de combate, as primeiras no mundo, na Segunda Guerra Mundial, enfrentando nada menos que a Luftwaffe, a terrível e toda poderosa Força Aérea de Hitler. Eu vou falar de uma unidade em particular, porque teve várias. As pessoas confundem isso, e por isso mesmo eu quero primeiro explicar uns pontos aí. Bom, para começar, a adoção de aviadoras pela Força Aérea Soviética não foi por falta de pilotos masculinos, por causa das perdas diante da Luftwaffe. Na real, muitos oficiais se opunham às garotas em combate. As mulheres se engajaram por sua própria determinação de lutar pelo país, na linha de frente. Todas eram voluntárias e, de fato, não faltaram garotas solicitando ir para o combate. No regime soviético, é fato que as mulheres tiveram acesso a diversas atividades antes exclusivas de homens, e isso incluiu a pilotagem de aeronaves. As meninas que demonstravam aptidão e interesse não apenas podiam, mas elas eram incentivadas às carreiras aéreas, algo que nos anos 30 não era sequer sonhado pelas mulheres no Ocidente. A mais célebre dessas aviadoras foi Marina Raskova, que foi a primeira mulher a se tornar navegadora na Força Aérea Soviética. Com a sua popularidade, ela tinha acesso ao Kremlin. E quando houve a invasão alemã sem declaração de guerra, em 22 de junho de 1941, ela resolveu usar esse acesso. Diante do ataque ao povo soviético de um inimigo exterminador, Marina achava absurdo que as mulheres ficassem apenas na retaguarda ou em funções auxiliares. Para ela, deviam ir para o fronte, ombro a ombro com os homens. Ela defendeu isso direto com o líder soviético, Joseph Stalin, e conseguiu dele, em 8 de outubro de 1941, a criação do Grupo Aéreo 122. Todo feminino, dos pilotos e tripulantes ao pessoal de operações, mecânicos, armeiros, todo, só mulher. Composto por 3 regimentos, um de caça, o 586 IAP, um de bombardeiro, o 588 NBAP, e um de bombardeio, o 587 BAP. Marina assumiu o comando desse último, mas, tragicamente, no voo da unidade para sua primeira zona de combate em Stalingrado, o seu Petlyakov PE-2 teve um acidente fatal em 4 de janeiro de 1943. Então, ao contrário do que eu já vi por aí, a Marina nunca chegou a voar em combate. E além dos 3 regimentos femininos, as garotas se integraram a dezenas de unidades aéreas mistas, junto com homens. Aliás, no Exército Vermelho, elas foram de tanquistas a snipers, muitas das mais mortais. No final de 1943, cerca de 8 milhões
de mulheres estavam em serviço militar, em todas as armas. Nesse vídeo, nós vamos falar de um desses regimentos 100% femininos. É o 588, de bombardeio noturno, colocado em serviço em 27 de maio de 1942. Para o inimigo alemão, elas iriam ser Die Nachtschäden, as bruxas da noite. Isso, as bruxas da noite não eram todas as aviadoras de combate soviéticas, mas as dessa unidade, só essa. Agora, imagina combater a Luftwaffe, os Panzer, as divisões SS de Hitler com um biplano monomotor entelado. Pois é, o avião recebido pelo regimento 588 era assim. Olha ele aí nessa foto minha no Museu de Monino, na Rússia. O Polikarpov PO-2. Saca a alta tecnologia do cockpit. Mostra a foto. Blindagem? Esquece. Era madeira e tela. A velocidade máxima não passava de 150 km por hora. E tinha só uma arma, uma metralhadora de 7,62 mm no assento traseiro para proteção à ré. Mas, com toda a sua robustez e simplicidade, o PO-2 podia operar quase que sem nenhum apoio de terra e de qualquer lugar. Mesmo uma rua de um vilarejo podia ser convertida em pista. E 6 bombas ou foguetes tal, de 500 quilos, de 50, nossa, 500, imagina, o avião ia cair igual a pedra. E 6 bombas de 50 quilos cada podiam ser levadas sob a asa inferior. Bom, em maio de 1942, o regimento foi para frente de combate, na área de Stalingrado. Para os ataques noturnos, foi adotada a formação em fila, com os aviões espaçados em 3 minutos entre si, em altitudes diferentes e sem líder. Muitas vezes, para maior surpresa do inimigo, cortava-se o motor quando próximo do alvo, lançando as bombas em planeio, só religando o motor, já se afastando e daí retornando à base, onde se reabastecia, remuniciava e decolava de novo. Por isso que não tinha líder, era como se fosse uma ciranda. Sem equipamentos que permitissem um bombardeio de precisão, imagina se isso aqui tinha uma mira de bombardeio. Os ataques não tinham grandes efeitos na destruição física de alvos como um posto de comando ou um depósito, mas eram terríveis em estressar e minar o moral das tropas inimigas, mantendo os soldados acuados em trincheiras e abrigo, em vez de dormindo ou relaxando, e também exaurindo as guarnições da defesa aérea. Havia outras unidades desse tipo, mas nenhuma foi tão eficaz. E também nenhuma tinha a determinação quase suicida das meninas, o que lhe valeu o ódio das tropas nazistas. E olha como são as coisas. Na real, a lentidão dos biplanos acabava sendo um problema para os caças alemães. Segundo o AIS da Luftwaffe, Alfred Grislavski, do JG-52, era realmente muito difícil engajar os PO-2 com os velozes Bf-109 e Focke-Wulf 190, pois a diferença de velocidade era tanta que a mira ficava quase impossível. E não foram as tropas de terra, mas os pilotos de caça da unidade de Grislavski que criaram esse apelido Bruxas da Noite. Segundo ele, como, abre aspas, expressão do respeito que nós sentimos por aquelas corajosas mulheres, fecha aspas. Preciso dizer mais dessas garotas que esse elogio do inimigo? Bom, mas era guerra e os alemães tentaram de tudo para deter o regimento 588. Montaram concentrações de armas antiaéreas, redes de holofote, e as garotas responderam com novas táticas de ataque. E pior, outra coisa perturbadora para os alemães é que elas operavam de pistas improvisadas muito perto da frente. E assim conseguiam manter uma cadência de ataques por toda uma noite, sem dar qualquer pausa de descanso ao inimigo.
no final do verão de 1942, o regimento conseguia fazer de 80 a 90 missões numa única noite. E chegou a um recorde de 325. Imagina isso, um único regimento, numa única noite. Bom, é claro que isso tinha um custo, né? A idade das meninas era entre 19 e 22 anos. As que compunham tripulações de voo faziam de 5 a 10 missões por noite. Nenhuma terminou a guerra com menos de 800 missões de combate. Com muita sorte, dormiam 4 horas num dia. E essa foi a rotina por 4 anos de combate. Não era raro encerrarem a noite saindo do cockpit com tremores nas mãos e pernas, tá? Por exaustão. Falando para a autora do livro A Death with Death, Annie Noggle, a navegadora e vice-comandante do 588, Irina Rakobouskaya, contou que até 1944 todas voavam sem paraquedas, porque era a opinião delas que o próprio PO2 era um paraquedas. Nas palavras dela, Ariadne, põe aí o texto na tela. Sobre o nosso território, podíamos descer com a aeronave avariada muito facilmente. E sobre as linhas alemãs e no território controlado por esses, achávamos melhor perecer na aeronave e ser capturado. Isso só mudou quando, na noite de 24 para 25 de agosto de 1944, uma das melhores tripulações do regimento, Tatiana Makarova e Vera Belik, foi abatida por um caça noturno Ju-88. Com o PO2 em chamas, caindo lentamente, Tatiana e Vera foram queimadas vivas, com as colegas ouvindo os seus gritos na noite em seus aviões, sem poder fazer nada. Na área de Stalingrado, o 588 foi seguindo a linha de combate, indo para a região do Cáucaso, onde em 1942 os alemães tentaram, sem sucesso, chegar aos campos de petróleo soviéticos. Dali, avançaram com as tropas até o rio Kuban, chegando em 1943 a Krasnodar. Operaram em áreas de montanha, com nevoeiro, e um tempo que mudava toda hora, com esse aviãozinho. E sempre em operações noturnas. Meu, olha o PO2 de novo. Vamos dar um look nele, tá? Esse bichinho não tinha... né, imagina, qualquer sistema de radionavegação. Cara, isso aqui não era para voar por instrumentos, tá? E havia ainda o inimigo, ou pior, a Luftwaffe. Os alemães chegaram a deslocar uma unidade de caças noturnos Bf-110 para aniquilar o regimento de mulheres. Aliás, depois desse vídeo, acessa o que a gente fez sobre o Bf-110. Você vai curtir muito, hein? Acessa aí. E esses caças inimigos causaram muitas perdas ao regimento, mas de jeito nenhum tiraram as bruxas da noite de operação. Pelo contrário, em reconhecimento à bravura incrível das garotas, em fevereiro de 1943, o regimento foi elevado à unidade de elite da Guarda e, como tal, foi rebatizado de Regimento da Guarda de Bombardeio Noturno 46, 46 GVNBAP. Mais tarde, em outubro, ao se destacar na libertação da península de Taman, recebeu o título honorífico de Tamansk, uma tradição de homenagear as unidades com os nomes das cidades ou frontes em que se destacaram. E a fama da eficiência do regimento fez ele ser chamado, no verão de 1944, para apoiar uma das maiores ofensivas de toda a guerra, a Operação Bagration, que aniquilou todo o grupo centro de exércitos alemães. E as bruxas da noite seguiram o avanço final, terminando a guerra lá no coração do Terceiro Reich de Hitler, com a tomada de Berlim. 24 de suas aviadoras tornaram-se herói da União Soviética. O regimento mais agraciado com a mais elevada comenda militar do país em toda a Força Aérea Soviética. É mole? É! Comandado por Yevdokia Bershanskaya, as bruxas da noite fizeram mais de
24 mil missões e mais de 1.100 noites. E presta atenção porque isso é incrível, hein? Com esse avião e diante de tudo que eu te falei, as suas baixas em toda a guerra foram de apenas 30 aviadoras. Inicialmente, tinham só 2 esquadrões no regimento, mas ele acabou chegando a 4. No total, ele foi formado por 61 pilotos, 63 navegadoras artilheiras, 24 oficiais de operações e 99 mecânicos, armeiros e técnicas. Todas, sem exceção, mulheres. Nós vamos voltar a falar dessas aviadoras soviéticas, essas mulheres incríveis, em outras unidades e daquelas que se tornaram ases. E fica aqui então, nessa história, a nossa homenagem às mulheres. E não só na aviação. Guerreiras, independentes, bravas, ternas, mães, parceiras, na boa, a minha admiração a vocês. Olha, aí no texto desse vídeo, a gente está dando indicações de excelente literatura desse tema, incluindo o livro do meu amigo, o Carlos Darós, com a sua filha, Ana Darós, Bruxas da Noite, da Somos Editora, e o A Dance with Death, de Annie Noble, que eu considero uma obra absolutamente fundamental, que tem que ser lida sobre esse tema. Continua com a gente no canal da Revista Asas, as histórias da história. Se inscreve, ativa o sininho para ser informado de todas as notificações, as novidades e convida os amigos para o nosso canal. Um grande abraço para você e até mais.